Pai amado, nós te louvamos e mais uma vez pedimos a teu Espírito que acompanhe agora cada um daqueles que estão presentes, daqueles que estão nos acompanhando, daqueles que estão nos vendo, Senhor, que o teu Espírito nos encha do teu poder, da tua graça, da tua mão protetora. Fica conosco, Senhor, fica com os teus filhos, com cada um que está agora nos vendo, participando e mesmo sem colocar o nome, estão visualizando este vídeo. Senhor, abençoa os teus filhos, que a tua graça superabunde na vida de cada um, Senhor, e que todos os problemas que estes dias estão causando com relação ao desemprego, com relação à assolação do vírus, com relação aos problemas financeiros que já estamos vivendo, ó Senhor, guarda o teu povo, mantenha o teu povo alimentado, mantenha o teu povo feliz. Muitos, Senhor, estão sendo mandados embora, muitos estão tendo seus salários cortados, diminuídos. Ó, Senhor, mantenha os teus filhos debaixo da tua mão protetora nesse momento de aflição tão terrível, que está abalando não só o nosso país, mas todo o mundo. Guarda-nos, Senhor, com a tua mão protetora e que seja feita a tua vontade, Senhor, que não seja a nossa vontade, mas como a tua vontade, como a oração do teu filho naquele jardim, nós fazemos agora, Senhor. Se for possível, passa de nós esse cálice, mas se não for possível, se essa é a tua vontade, que tenhamos que beber este cálice, então que se faça a tua vontade. Muito obrigado, Senhor, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Bom, eu estava falando com vocês a respeito das questões de explicação, há coisas que nós aprendemos desde pequenos, né? E que fazem parte de um folclore cultural, tem a ver com a cultura, tem a ver com aquilo que é dito, como eu disse anteriormente, um juiz, quando ele não tem nada escrito na lei, e ele precisa resolver um problema, então ele define aquilo ali, ele decide de acordo com o bom senso. Ele cria ali, então, uma chamada jurisprudência, porque os próximos juízes que forem analisar aquele problema e se depararem com a mesma dúvida, eles vão usar a atuação do primeiro juiz. Então, a jurisprudência, ela é uma coisa fantástica, porque ajuda muita gente a tomar decisões. Só que se o primeiro a tomar a decisão errar, for injusto de alguma forma, essa jurisprudência será injusta também. E nós, ao longo dos anos, aprendemos muitas coisas, como, por exemplo, chazinho de erva doce para criança que está com gases. Não é? Todo mundo dá chazinho de erva doce, só que já está provado que o chazinho de erva doce provoca gases. E aí, quando você dá chazinho de erva doce para a criança vai soltar gases. E aí você diz, olha que maravilha, o chazinho de erva doce está fazendo efeito. Vai lá e empanturra a criança com chazinho de erva doce e a criança fica com mais gases ainda. Mas todo mundo fala a mesma coisa e todo mundo ensina a mesma coisa, não é? É questão cultural. Não sei se você já percebeu, no Brasil, a tendência natural. A primeira coisa que uma mãe chama para o filho, quando o filho levanta da cama, é o quê? Vai escovar seus dentes, menino, depois venha tomar café. Já na América não, a primeira coisa que a criança faz é comer, depois escova os dentes. Olha que coisa interessante. Então no Brasil primeiro escova os dentes, depois vai comer. E aí o que faz? Vai brincar. E a boca fica suja até a hora do almoço, né? O certo seria escovar de novo. Mas lá na América, não, já a cultura é outra, o costume é outro, então o indivíduo acorda, come, alguns comem até na própria cama, são servidos no próprio leito, você encontra muito isso, essa questão cultural nos filmes, né? Sendo narrado, quando o marido gentilmente ou a esposa gentilmente leva o café da manhã na própria cama. E então é a cultura deles comerem e depois lavarem a boca e escovarem os dentes. Isso é uma questão cultural. Por que eu estou falando tudo isso? Porque essas coisas também são geradas no meio da igreja. Vocês devem se lembrar daquelas coisas que eram pregadas antes do ano 2000, que dizia, a 1000 chegará, a 2000 não chegará. Quando o homem estava chegando para chegar na lua, até hinos eram cantados. Na lua ninguém vai, salve a alma tua, ainda é tempo de você se arrepender, antes do homem fazer um caminho para a lua. Quer dizer, então se pregava que o homem não ia chegar à lua, porque as coisas iam ser acabadas antes e o homem chegou na lua e hoje nem se fala mais em lua, porque as coisas passaram e essas crendices foram ficando, né? Então 1000 chegará, 2000 não passará, essa coisa nunca teve na Bíblia, mas foi pregada durante muito tempo por muita gente. Eu estou falando tudo isso para poder voltar ao assunto do capítulo 24 de Mateus,
onde o texto é bem claro. Jesus está falando das últimas coisas, ele está falando durante esse capítulo todo sobre os últimos dias de tribulação que a terra passaria, e aí dentro dessa tribulação, ele fala a respeito do versículo 14 que diz: mas o evangelho do reino, presta atenção no texto, mas este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e depois virá o fim. Note o que ele está dizendo, então, que o evangelho que vai ser pregado em toda parte, a todas as pessoas, é o evangelho do reino. Para quê? Para testemunho. E então virá o fim. Estão percebendo que esse evangelho é o evangelho que prega Jesus como rei, como Messias esperado, como aquele que os judeus esperavam. É um evangelho próprio para determinar que Jesus seria rei. Ele é rei. Os judeus esperam um rei. Então eles terão esse rei. Só que infelizmente só vão aceitar este rei pela dor, porque pelo amor eles não aceitaram. Então vai ser necessário o anticristo bater bastante nele, machucar bastante eles, para que eles aceitem o verdadeiro rei, e aí esse reino milenar do Senhor Jesus seja implantado. Quem vai pregar esse evangelho do reino? As duas testemunhas durante a grande tribulação, e também os 144 mil, 12 mil de cada tribo, que vão se converter e também vão pregar o evangelho do reino, dizendo que esse rei que está reinando é o anticristo, não é o verdadeiro Cristo. Esse é um falso Cristo. O verdadeiro Cristo é aquele que vocês crucificaram. Então eles vão aceitar isso aí. Olha a diferença do evangelho da graça, que o próprio Jesus se refere a ele no mesmo livro de Mateus. É interessante você pegar o mesmo autor para que você distingua as formas específicas de cada coisa que ele está se referindo. O mesmo autor, usando o mesmo idioma, no mesmo tempo, então ele está se referindo aqui. Olha, o mesmo autor, que é Mateus, um judeu, certo? Um indivíduo que tem todas as credenciais judaicas, escrevendo em hebraico. Agora ele vai falar do evangelho da graça. Olha a diferença. É o capítulo 28, a partir do 19. Ele diz assim, ó: portanto, ide e ensinai a todas as nações. Qual é a diferença do outro evangelho? É que esse aqui tem batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No evangelho do reino não tem batismo. Embora João pregasse o arrependimento, pregasse o batismo, Jesus foi batizado, mas nenhum deles prega o batismo. Eles não têm essa questão de batismo. E principalmente o batismo, como Jesus está dizendo aqui, palavras em hebraico do próprio Mateus, que foi apóstolo de Jesus. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai dizer isso para o judeu, que ele tem que se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ele vai ficar com ódio de você, ele não aceita. Então o Evangelho do Reino não tem batismo pela Trindade, eles não creem na Trindade, vão crer depois de sofrerem bastante na grande tribulação, certo? E aí o texto continua, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias. Então no Evangelho da Graça não há uma necessidade de um dia específico, porque todos os dias temos Jesus conosco presente. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, não do mundo, não o final do mundo, certo? Então eu disse a vocês que esse evangelho da graça, que é pregado pelo apóstolo Paulo, é inaugurada na morte do Senhor Jesus Cristo, ele é o evangelho que nos mostra a salvação. Então veja o que Marcos estabelece quando ele fala da mesma palavra de Jesus. Marcos também escreve a respeito disso. Só que Marcos diz assim: disse-lhes, ide, pregai o evangelho a toda a criatura. Sim, é uma ordem pregar o evangelho a toda criatura. Mas aquele que crer e for batizado, então veja que está havendo uma junção, uma conexão entre a fé e o ato público do batismo. Aquele que crer e for batizado
esse será salvo. O que não crê já está condenado. Está escrito lá em Marcos 16,15, não adianta você tentar comparar. No caso do batismo da graça, tem que haver um arrependimento, o batismo para que uma morte aconteça do velho homem e ressuscite uma nova criatura. Esse é o evangelho da graça, onde o homem morre para ressuscitar de novo. No evangelho do reino não tem nada disso. Por quê? Porque no reino eles não vão morrer. Quem entrar no reino do Messias vai entrar vivo. Não vai entrar morto, vai entrar vivo. Então nós não esperamos um reino na terra. Eu sei que tem muita gente pregando que nós vamos reinar na terra. Sim, esse é um texto bíblico. Mas já vamos reinar depois de corpos glorificados. E nós vamos estudar sobre isso, se Deus quiser. Eu planejava falar hoje ainda sobre o tribunal de Cristo, sobre o galardão, sobre as bodas do Cordeiro. O que vai acontecer no céu depois do arrebatamento. É muito gostoso falar sobre as coroas que vamos receber. O que a gente vai fazer no céu? Fica lá deitado embaixo da árvore da vida, molhando o pezinho no rio da vida? Não, vai ter muita atividade no céu, vai ser uma bênção gloriosa enquanto a grande tribulação estiver acontecendo aqui. E nós vamos ver isso com muita calma, com muito carinho, para que você não se perca. Eu disse também que o evangelho da graça, ele já chegou a toda parte e a toda criatura. E Jesus não veio por quê? Porque não há na Bíblia nenhum versículo que estabeleça que Jesus só pode arrebatar a igreja depois que o evangelho for pregado a toda parte e a toda criatura. Não há esse versículo. O versículo que há é que o evangelho do reino tem que ser pregado para testemunho, para todos aqueles que negaram estarem olhando, eles vão ver Jesus voltando, mesmo os mortos vão saber que Jesus está voltando. Vai ser uma situação maravilhosa, um grande acontecimento onde todos verão, até aqueles que transpassaram Jesus vão olhar e vão ver, olha como, isso não sei, o mar vai dar conta dos seus mortos, a terra vai trazer de volta, todos vão ter que ver a grande maravilha que eles rejeitaram, certo? Então eu li para vocês Colossenses 1,6, quando Paulo se refere ao evangelho da graça que ele pregava, que é pregado por nós que somos servos de Deus, e que diz assim, já chegou a vós, como também está em todo o mundo. Colossenses 1,6. Então o evangelho da graça chegou a todo mundo e vai frutificando, conforme diz o próprio texto, Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 1. Ainda no capítulo 1, Paulo repete, como se sendo para afirmar mesmo, para frisar bem, no versículo 23 ele diz, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Segundo Paulo aqui no capítulo 1, versículo 23, aos Colossenses, o evangelho da graça, no tempo dele, com 280 milhões de habitantes na terra, 250 a 280 milhões, ele já tinha garantia de que o evangelho tinha chegado a toda criatura debaixo do céu. Se esse evangelho não perdurou, se esse evangelho não continuou, se ele não foi preservado, é outra história. Se não deram honra ao evangelho e resolveram esquecer, é outra história. Mas o evangelho foi pregado. E também, quando ele escreve aos Romanos, ele também toca no assunto, lá no capítulo 10, versículo 18, quando ele diz, mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Veja que Paulo está determinando aqui que o evangelho da graça chegou em toda parte, a toda criatura. E Jesus não voltou. Ou será que ele voltou e você ficou? Ou será que nós estamos aqui agora e ele já voltou, já levou a igreja e a gente nem viu? Pensa nisso. Então ele não voltou por quê? Porque não existe essa ligação entre ter que ser pregado o evangelho para todo mundo para que ele possa vir. Alguém disse isso no passado, se referindo a Mateus 24 de forma errônea, e aí foram se repetindo. Hoje nos grandes congressos de missões eu vejo muita gente famosa falando, mas infelizmente não pesquisaram direito o que estão falando. O evangelho do reino não é para salvação, o evangelho do reino é para testemunho. E o evangelho do reino fala com relação ao fim. O arrebatamento não é o fim. O arrebatamento é o início, é o começo de todas as coisas. É o arrebatamento que vai determinar o início da grande tribulação, é o arrebatamento que vai dar a autoridade do iníquo se manifestar, porque o Espírito Santo está aqui, está detendo ele. A luz está com a igreja, enquanto a luz está aqui, as trevas não tomam conta, as trevas não podem chegar, mas quando a luz for levada, quando o Espírito Santo subir com a igreja, aí as trevas tomam conta da terra através da grande tribulação e o iníquo se manifestará. Então o nosso evangelho é o evangelho
da graça. Diga, eu tenho a graça do Senhor Jesus Cristo sobre mim. Algumas perguntas surgiram, já que a gente está respondendo perguntas, já que a gente está aqui falando a respeito dessas questões. Alguém perguntou, mas pastor, como vai ficar? Se o evangelho não é necessário chegar a toda parte, a toda criatura, para que o arrebatamento aconteça, então essas pessoas que não ouviram o evangelho, elas também vão ficar. E aí como é que vai ser? Então eu convido você a ler Ezequiel, capítulo 3, dos versículos 17 até o 21. Ezequiel, capítulo 3, do 17 ao 21. Eu vou colocar isso na nossa página lá, né? A Bíblia tem resposta, pastor Jorge Videira, você vai ver esse estudo lá, a não ser que você queira aí já pegar o vídeo depois e conferir na sua Bíblia. Então ele diz assim, filho do homem, é Deus falando com o profeta Ezequiel, olha, um dos maiores profetas da terra, um grande homem de Deus. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Quando ouvires da minha boca a palavra, avisando-os da minha parte, versículo 18, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, se não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, a fim de salvares a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão eu requererei. Tu é um atalaia de Deus? Tu gosta de profetizar? Tu gosta de dar pulo? Tu gosta de sapatear? Tu é um atalaia do Senhor? Então eu quero ver você pregar o evangelho àqueles que Deus colocou no teu coração. Mas, Senhor, e os índios? Deus está colocando no teu coração os índios? Vá pregar para os índios. Mas, Senhor, e lá na África, como é que vai ficar o evangelho? Deus está tocando em você? Vá pregar aos africanos. Por quê? Porque se Ele está mandando você ir e você está desobedecendo, o sangue deles vai ser pedido a você. A responsabilidade é sua. Sabe por que eu estou aqui diante de vocês nessa live? Não é porque eu gosto, não é porque é lindinho, não é porque é gostosinho, é porque é a minha obrigação pregar o evangelho, ensinar o evangelho, falar de Jesus, falar as verdades bíblicas. É a obrigação minha, eu fui chamado para isso. E eu tenho responsabilidade diante do meu chamado, diante de Deus, aquilo que Ele estabeleceu para mim, para passar a todos vocês a verdade da palavra de Deus. Mas o texto continua. Contudo, se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. Opa! A alma daquele que recebeu a responsabilidade de pregar e não quis pregar está comprometida, porque ele está em desobediência. Então, se você tem um compromisso com Deus de pregar o evangelho e não prega, você está em desobediência. Se você tem um compromisso com Deus de cantar e não canta, você está em desobediência. Se você tem um compromisso de tocar e não toca, faz charminho, quer fazer coisa de artista, você vai responder diante de Deus, porque aquelas pessoas que poderiam ouvir, que poderiam ser acalmadas, que poderiam ser abençoadas, que poderiam ser alcançadas pelo dom que Deus deu a você, elas não serão e Deus vai pedir contas de você. É a tua alma que vai correr perigo diante de Deus. Mas ele continua e vai no versículo 20. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e praticar a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá porque não o avisastes do seu mau caminho, e morrerá, e não serão lembradas as suas ações de justiça, porque tiver praticado. Mas o seu sangue, da tua mão requererei. Você não avisou, o cara era um justo, se desviou, ele indivíduo enfraqueceu, parou, não quis mais saber, e você não fez nada. Então, é a nossa responsabilidade pregar sim, animar as pessoas que não estão querendo nada, animar o filho, animar o vizinho, animar aquele irmão da igreja que não está querendo cultuar, pregar o evangelho, tocar na igreja, é a sua responsabilidade, cobrar deles, sacudi-los para que eles assumam uma responsabilidade diante de Deus e para que eles coloquem os dons que Deus deu, porque os talentos são dados por Deus e Deus vai cobrar. E o que Deus faz com aquele servo que enterrou o talento?
que não cumpriu o talento. Então, salvação não tem nada só a ver com a fé, tem a ver com as ações, e nós vamos ver isso quando estudarmos o tribunal de Cristo. Se der tempo, a gente ainda vai falar sobre isso hoje ainda, certo? Mas aí vem o 21 e diz assim: mas se tu avisares o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque recebeu o seu aviso, e tu livrastes a tua alma. Opa, então a alma está comprometida com Deus com uma relação de obediência. Eu creio em Deus? Creio. Então o que eu faço para demonstrar essa fé? Para demonstrar que eu creio? Quais são as minhas atitudes? Eu falo de Jesus, eu prego Jesus, eu demonstro Jesus, a minha vida mostra Jesus, o meu testemunho mostra Jesus. Se o meu testemunho não mostra Jesus, se a minha vida não mostra Jesus, se as minhas atitudes não mostram Jesus, se a minha boca não se abre para glorificar ao Senhor e para falar que Jesus salva, então eu tenho responsabilidade que eu não estou cumprindo. E eu estou correndo perigo. É a Bíblia que diz: a minha alma estará sendo analisada nessas questões, e nós vamos ver isso. Por isso que diante de Deus vai haver um tribunal, e esse tribunal não é para julgar, porque quem comparecer no tribunal já está salvo, mas os galardões serão de acordo com as nossas obras, e aquilo que nós tivermos feito por meio do corpo. Eu queria tanto ir, mas Deus sabe que não dá, meu joelho está doendo, minha perna está doendo, meu dedão está inchado, a unha do pé está encravada, o olho está esquerdo, o olho direito é da direita, da esquerda é da esquerda, e o nariz está na ponta, tem 2 buracos, enfim, as desculpas são enormes, nós sabemos de todas essas desculpas, mas o que é importante é que Deus não vai aceitar desculpa esfarrapada, porque Ele sabe dentro de você se você pode ou não. E o próprio apóstolo Paulo diz que ninguém é tentado acima daquilo que pode suportar. Então, se você não está suportando, é porque você está sendo fraco. Você está dando lugar à fraqueza, você está aceitando essa fraqueza. Expulsa agora essa fraqueza, liberte-se dessa fraqueza, levante a sua cabeça, diga para Satanás que ele é o derrotado, você não, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, e você vai se levantar desse marasmo, dessa vida de completa lentidão, de dormência espiritual, e você vai acordar do sono da indolência e vai começar a falar de Jesus e vai se animar com todas as coisas que estão acontecendo, certo? Amém, queridos? A tua alma tem a ver com as tuas atitudes. Sim, quem há fé sem obras é morta. O simples ato de crer já é uma fé, mas se você só crê e não faz nada, aí nós vamos estudar daqui mais um pouquinho sobre o tribunal de Cristo. A segunda pergunta, ela tem a ver com relação às crianças, certo? Como vão ficar as crianças no dia do arrebatamento? Essa é uma pergunta interessante, que vem sendo discutida durante muitos e muitos anos, e muitos teólogos se dividem nessa área. Porque para uma linha de teólogos, as crianças vão seguir os caminhos dos pais. Então, se uma sentença é dada para a família toda sofre. E eles vão no Antigo Testamento buscar as regras da lei. Tanto que você vê quando aquele carcereiro diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas o carcereiro já está no Novo Testamento, mas ele vivia ainda nos costumes, nas regras da lei. Então vejam que nesse contexto, nós estamos vendo que os pais eram os sacerdotes das casas e eles eram os responsáveis pela família, pela salvação de toda a família. Então, se um pai pecasse, toda a família pecava junto. Se um pai não pecasse, toda a família pecava junto, era salva junto, né? Mas hoje, como vai ser hoje? O que é que Jesus fala a respeito disso? Então, nós temos essas linhas de pensamento. Eu particularmente acredito que ninguém pode ser culpado por uma coisa que ainda não entende, que ainda não tem condições de escolha. Se o livre-arbítrio determina a condição da salvação, se você aceitar ou não, tanto que o evangelho vai ser pregado, aquele que crer, aquele que aceitar, aquele que der ouvidos, aquele que entender. Como eu posso querer que uma criança de 5 anos, de 4 anos, entenda alguma coisa? O meu netinho, com 6, já para 7 anos, já começou a entender muita coisa. Já está entendendo, já está perguntando, já está querendo. Minha filha, com 7 anos, foi batizada. E eu tenho visto aí vídeos de muitas crianças pregando com idades bem tenras, porque já começam a despontar com alegria de pregarem e de falarem a respeito de Jesus. Entretanto, qual é a idade da consciência?
Qual é essa idade, né? Durante muito tempo a igreja achou que a idade da consciência era os 12 anos. Então o batismo batizava-se a partir dos 12 anos, porque achava-se que menos de 12 anos a criança não tinha ainda consciência do pecado. Mas com as coisas evoluindo, com todo o conceito de ciência se multiplicando, hoje uma criança de 8 anos já sabe bem, a gente já vê aí criança com 7 anos, com 8 anos com revólver na mão, né, com metralhadora na mão, e a gente sabe que infelizmente eles já são soldados do mal e só Deus sabe se dentro dele há uma consciência verdadeira ou não. Então o que a gente tem que dizer é o seguinte: a Bíblia Sagrada é que tem que falar mais alto do que os nossos achismos. O que eu acho ou o que os doutores acham não importa. Como vão ficar as crianças, eu prefiro ler. Então vejam que Mateus nos ensina, o mesmo Mateus, o grande escritor para os hebreus, ele fala a respeito desse conceito no capítulo 18, quando Jesus estava pregando. As crianças vieram cercar Jesus. Então veja, os grandes pregadores sempre agradam as crianças. Por quê? Porque criança tem uma facilidade de aceitar as coisas. Criança tem uma vontade de acreditar em Deus fantástica. Criança é uma esponja que suga tudo que os pais ensinam. Talvez teu filho não faça nada do que você manda, mas tudo que você fizer, ele vai fazer. Tudo que você disser que acredita, ele vai acreditar. Tudo que você disser, eu não gosto disso, ele não vai gostar. Se você não gosta de comer beterraba e diz, não gosto de beterraba, daqui a pouco teu filho está dizendo, não gosto de beterraba, sem nunca ter comido, ele nem sabe como é que é a beterraba, mas ele ouviu o pai e ele é influenciado pelo pai. Isso tem a ver com sociedade. Aliás, já está provado que a criança dentro do ventre, ela já é influenciada pelo tom de voz da mãe, então ela já vai assimilando todos esses conceitos. Se a mãe está nervosa, se a mãe está feliz, a criança já sabe, dentro do ventre. Então isso é importante que você saiba que os pais têm que ter responsabilidade sobre os filhos. Entretanto, olha o que Jesus diz, capítulo 18, versículo 3 e 4, ele diz assim, ó: e disse-lhes, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Note que ele não está falando aqui do reino na terra, ele está falando do céu. Ele está querendo se referir à questão do céu. Ele não está falando do seu milênio aqui para reinar como Messias. Ele está falando do céu. Então o que ele diz? Se nós não nos colocarmos como criança, de modo nenhum entraremos no reino do céu. Certo? E ele termina no 4, ele diz assim, ó: porquanto quem se tornar humilde como esta criança, e deve ter apontado para alguma que estava lá rodeado ele, esse é o maior no reino dos céus. Então, tem que ser criança, tem que ser humilde, tem que ser simples, nada de querer grandeza, nada de querer honras, nada de querer privilégios, nada de querer tantas coisas. Embora as crianças sejam profundamente egoístas, mas isso tem a ver com a própria criação, tem a ver com sentimentos que elas mesmas não entendem, não podem controlar, porque, além de tudo, elas são inocentes. Então, Deus não puniria, na minha opinião, uma criança inocente, e eu tenho muita gente boa que concorda comigo, certo? A criança, mas até que idade ela tem essa inocência? Aí só Deus sabe, porque para um é uma coisa, para outro é outra coisa. Outro texto de suma importância é quando o mesmo contexto vai ser falado por Marcos. Eu gosto de comparar esses dois, porque um fala para os judeus e o outro vai falar para os romanos. Então, os contextos da fala de cada um desses autores dos evangelhos, eles têm direcionamentos diferentes, embora os acontecimentos sejam iguais. E Marcos, no capítulo 9, versículo 37, ele diz assim, ó: qualquer que em meu nome receber uma destas crianças, a mim me recebe. Então, a criança já faz parte de um conceito espiritual que representa Cristo, por ser criança. E qualquer que recebe a mim, mas não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Então, quando você recebe a criança, recebe a Cristo. E quando recebe a Cristo, recebe aquele que enviou, que é o Pai Eterno. Então, veja que ele está colocando uma criança como sendo o símbolo da simplicidade, do perdão, da falta de arrogância, da falta de criminalidade, da falta de tendenciosa, dos maus, né, da maldade. A criança, então, nesse contexto. A única diferença que existe agora é sabermos com que idade
criança é criança? Com que idade criança é inocente? Com que idade uma criança já tem condições de responder por ela mesma o que ela entende a respeito de salvação, de pecado, do bem, do mal? Aí depende de cada criança. Não sei se respondi, mas eu queria saber de vocês o que vocês acham daquilo que foi discutido, porque eu estou aqui debatendo com vocês. Eu quero que vocês coloquem suas opiniões, coloquem seus textos bíblicos, se acharem que é necessário, ou então concordem com o que eu estou falando e vamos seguir em frente em nome de Jesus. Até aqui tudo bem? Hein, pessoal? Tudo bem até aqui? O evangelho já foi pregado, Deus vai cobrar, cada um terá uma recompensa ou vai ter que responder por alguém, certo? Então, nós estamos diante de Deus e estamos sendo julgados a todo momento, certo? Então, eu disse a vocês que vai haver um arrebatamento. E nesse arrebatamento, a igreja vai para o céu. E 3 grandes coisas vão acontecer no céu nesse período todo, enquanto várias coisas estiverem acontecendo nesse mesmo período aqui na Terra. Então, quando você lê Apocalipse, capítulo 6, a partir do versículo 1, que já fala da besta, que já fala do anticristo vindo no seu cavalo branco, naquele momento ele está falando da Terra, mas a igreja está no céu. A igreja está com Cristo no céu. Durante todo esse período, a igreja está no céu. Então, muitas vezes, o próprio autor, João, lá em Apocalipse, ele vai se referir à igreja no céu e muitas vezes ele vai contar o que está acontecendo na terra. Então, a gente tem que ter cuidado para não interpretar mal as coisas e juntar tudo. Porque a gente tem que estar atento ao contexto, ao que está depois do texto, ao que está antes do texto, para a gente entender bem, certo? Mas olha que nós vamos falar agora, a primeira coisa que vai acontecer quando a igreja for arrebatada, então a primeira coisa nesse encontro glorioso vai ser o que a Bíblia chama de tribunal de Cristo. Não confunda tribunal de Cristo com o juízo final do trono branco. O trono branco é no fim do milênio, onde todo mundo vai ser julgado. Mas no tribunal de Cristo serão só os que servem a Cristo. É um tribunal só para a igreja. Mas a igreja já vai ser julgada? Não a igreja ser julgada no sentido de ser salva ou não, porque uma vez arrebatada, ela já está salva. Mas há alguns textos importantes para a gente entender, porque como vamos ser julgados? Vamos ser julgados de acordo com as nossas obras também. E como vai ser esse julgamento? A Bíblia fala. Por que seríamos julgados? Porque o céu não é um lugar igual para todo mundo. No céu, as pessoas serão colocadas em funções, em cargos, em administrações, em trabalhos, em coisas que vão fazer, e vai haver escala entre elas. Essa coisa de taxar todo mundo como igual, que o comunismo tenta, isso não tem nada a ver com Deus. Toda vez que Deus trabalha, ele trabalha com direito e recompensa. Ele trabalha com aquele que trabalha e aquele que não trabalha fica de lado. Então, no sentido espiritual também, se você trabalha para Deus, você está guardando o tesouro no céu. Se você não faz nada para Deus, só Deus sabe se você vai ser salvo ou não. Mas vamos ficar por aqui e vamos falar um pouquinho desse tribunal, certo? Então veja Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 14, o versículo 10, e diz assim, ó: mas tu, porque julga teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer diante de um tribunal de Cristo. Todos devemos comparecer diante de um tribunal de Cristo. Ele está falando para a igreja que estava em Roma, ele não está falando para os ímpios, porque os ímpios não serão julgados junto. Então a igreja vai ser julgada? Sim, mas em relação aqui à salvação, não, se a igreja já está salva, a salvação vem pela fé, não vem pelas obras, mas as obras determinam os galardões. O que vamos receber no céu? Vamos receber a recompensa pelo trabalho, por aquilo que nós estamos fazendo. Então, a questão de julgar os irmãos, de julgar quem está fazendo, pastor, não dá para fazer não, porque tem pouca gente. Eu mesmo, às vezes, sou atingido por isso. Quando eu olho aqui e vejo poucas pessoas participando, quando eu vejo que a maioria dos irmãos da igreja não estão dando a mínima para o que eu estou fazendo, eu paro e reflito e digo, meu Deus, eu não estou agradando
agradando? Será que o problema está em mim? Eu tenho que mudar? É a questão do tema? É a questão da minha forma? O que eu tenho que mudar para atingir o máximo de pessoas possível? Porque o que não pode mudar é a minha mensagem, a salvação. O que não pode mudar é o conteúdo da mensagem, que é bíblico. O que não pode mudar é o direcionamento da minha mensagem, que é cristocêntrica. Ela sempre se direciona mostrando Jesus como Senhor. Isso não muda. Se você me ouviu há 30 anos atrás e está me ouvindo agora, a minha mensagem é sempre a mesma. É Jesus como Salvador e Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor para sempre, sempre, sempre. Nós somos apenas serviçais. Nós somos mordomos na casa do Senhor. Nós servimos a mesa, mas a mesa é dele. Ele é o Senhor da nossa vida e somos apenas seus serviçais, seus comandados, seus atalaias, seus instrumentos. Então eu não sou rei, já tem pastor aí que está sendo nomeado rei, condecorado, coroado, carregado no ombro. Só o sangue de Jesus Cristo, quando eu vejo essas coisas me dá nojo, porque nós somos pequeninos, grande é o Senhor. Tá certo, querido? Então, esse texto é importante, porque ele fala a respeito do tribunal de Cristo. Mas espera aí, pastor, Paulo está falando somente aos romanos. Não, não, não. Olha o que ele fala aos coríntios, na sua segunda carta, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Cuidado com essa palavrinha aí, é importante. O que eu fiz por meio do meu corpo? Porque é aquela tal história. Quando ele escreve aos Gálatas, ele diz que às vezes semeamos na carne e às vezes semeamos no Espírito. Está lá no capítulo 6 de Paulo aos Gálatas. Ele diz, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa enganar, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Os que semeiam no Espírito, colherão no Espírito. E os que semeiam na carne, também vão colher na carne. Então, o que você está semeando? Eu estou na igreja, eu creio em Jesus, eu estou salvo, eu prego a cruz. Mas e nas horas extras? E nas horas vagas? E nos intervalos? O que eu estou semeando? O que eu estou pregando? O que eu estou mostrando? O que a minha vida mostra? Minha boca fala uma coisa, mas minha vida está falando a mesma coisa? O meu testemunho fala a mesma coisa? Vejam, agora eu tenho aqui colegas me ouvindo, gente que eu já não via há muitos anos, gente que foi meu aluno há mais de 20 anos. Eu tenho gente me assistindo aqui que tem muitos anos que me conhece, 30 anos, quem sabe? E todos eles sabem da minha vida, certo? Você pode entrar lá e ver quantas vezes eu passei cheque sem fundo. Você tem como saber lá quantas vezes, com quantas mulheres eu me casei, qual foi a vez que eu traí minha mulher, quantas vezes eu fui pego dando trambique em alguém. Porque o testemunho de uma vida fala mais alto do que as palavras simplesmente. As palavras o vento leva, mas o testemunho fica. Quando você vê a vida de uma pessoa pregando, é importante. Então você precisa entender que tudo isso está sendo analisado por Deus e um dia a recompensa virá. A nossa recompensa não está nessa terra. A nossa recompensa está no céu, lá, nesse grande tribunal, onde ele vai dizer, meu servo bom e fiel, entra no reino do teu Senhor, porque foste achado fiel, né? No pouco foste fiel, agora sobre o muito te colocarei. Esse é o conceito do que nós pregamos e é a frase que nós queremos ouvir naquele grande dia, no dia do Senhor. Então, estamos falando de tribunal de Cristo, certo? E agora, o que será julgado nesse tribunal? Oh, meu Deus, precisamos ler alguns textos também a respeito disso, porque o mesmo Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3 agora, do 13 até o 15, ele vai falar, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. Olha que ele faz aqui uma figura de linguagem fantástica, porque ele diz que o fogo é que vai testar a obra de cada um, certo? O fogo provará qual é a obra de cada um. E ele vai dizer então, se a obra de alguém que foi edificada permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia,
como que pelo fogo. Porque ele crê no Senhor Jesus, a obra dele era obra de palha, não valia muita coisa. Um dia estava na igreja, outro dia não, parecia balão japonês. Já viu esses balãozinhos japoneses das festinhas de antigamente? Agora está proibido, né? Aí você botava aquela buchinha, tacava fogo, ele subia numa velocidade, daqui a 10 minutos desceu. Cadê o crente? Já está no mundo. É o crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Então, você não vê consistência, você não vê firmeza, você não vê fé, você não vê desenvolvimento. A pessoa passa os anos, é novo convertido, ele está sempre querendo mingauzinho. Se der uma comida mais forte, ele fica com raivinha. Se o pastor tem que dar uma palavra mais dura, eu vou embora, eu vou procurar outra igreja. O pastor é muito mal, essa igreja não é boa, eu vou procurar uma outra igreja. E vive a vida inteira trocando de igreja. Por quê? Todas as igrejas são ruins porque tem o bicho homem. O homem é sempre ruim, é difícil conviver com o homem, mas temos que aprender a conviver. É aquilo que nós falamos sobre a azeitona. É nessa convivência que nós vamos aprendendo a amar, vamos aprendendo a conviver e vai escorrendo o azeite que vai nos unindo, é o azeite da unção do Senhor que vai permanecer, que nós continuemos juntos, amando uns aos outros e caminhando juntos em prol da família de Cristo, na direção que é o caminho certo, que é Cristo, com os olhos fitos no céu, para não perdermos nada nessa caminhada. Então, vai ter obra de ouro. O que o ouro faz? O que o fogo faz com o ouro? Nas obras de ouro, quanto mais fogo, mais pura ela fica. As obras de bronze, as obras de prata, as obras de madeira, vai demorar muito mais a queimar, acaba queimando, mas demora muito. Mas o fogo de palha, aquela palha seca, muitas obras são de palha. E essas obras serão julgadas. Então, que tipo de obras você vem praticando? Que tipo de coisas você está fazendo? Como você está observando a sua própria vida em relação a Deus? Você quer que Deus seja grande na tua vida, mas que tipo de grandeza você tem feito da sua própria vida? Como você tem encarado você mesmo diante de Deus? Você julga todas as pessoas, mas consegue julgar a você mesmo? Você critica todas as pessoas, mas consegue criticar a você mesmo? Você tem exigências a fazer com tantas pessoas, mas essas mesmas exigências você consegue fazer a você mesmo? Então, da forma que você julga os outros, você é julgado. E da forma que você exige dos outros, você também será exigido. E Cristo está anotando todas essas coisas. Então, é a nossa responsabilidade. Amar para ser amado, dar para poder receber, crer no Senhor Jesus Cristo e caminhar ao lado dele, fazer as coisas dele com alegria. Não é pesado, não é reclamando, já estou aqui, ninguém ajuda, só 4 vieram hoje, amanhã, cadê o pessoal? Gente, não quero não, vamos parar, porque tem pouca gente. Não. Você tem que continuar, em nome de Jesus, porque essa é a vontade de Deus. Amanhã, se Deus nos permitir, vamos continuar falando sobre o Tribunal de Cristo. E muita gente vai se decepcionar no céu. Tem gente achando que vai receber uma recompensa enorme no céu. Vai chegar lá e vai dizer, rapaz, tu subiu, mas fora foi por um triz que tu não ficou, porque você só fez besteira. Você achava que era o dono da carne seca, mas as tuas obras não serviam para nada. E às vezes a gente vê pessoas que a gente não dá nada por elas, que a gente não acha que elas tenham feito grandes coisas, mas muitas dessas pessoas estão lá com o joelho em terra, com a cara no chão, orando, jejuando e firmando. E tem muito pastor famoso recebendo aplauso em cima de palanque, porque tem muita irmãzinha desconhecida e anônima que está chorando, que está pedindo: Senhor, usa meu pastor, usa o seu servo, dá, Senhor, a sabedoria do céu para ele. Eu, quando ouço a Carmelita orando por mim, me emociono sempre, porque ela não cansa de pedir sabedoria. Senhor, dá a teu servo, dá a palavra do alto, dá a capacidade para ele. Então, todo galardão, se eu tiver algum, a metade talvez todo seja dela, porque é ela que me sustenta nas orações dela. E eu sei que muitos de vocês também, quando colocam, pastor, estou orando pelo Senhor, eu agradeço sempre as orações de todos vocês. Amanhã